A paz do Senhor Jesus, queridos. Eu sou o pastor Alaor Cunha e essa é a nossa mensagem semanal de hoje. E hoje eu quero falar sobre um tema não muito comum de falarmos, mas eu vou falar sobre desigrejados. Quem são eles? Os desigrejados são aqueles que, primeiro, por alguma razão, por não concordar com algumas coisas em algum momento da sua vida, se afastou da presença e do caminho do Senhor. Não quer saber mais de Deus, não quer saber mais de igreja. Mas tem aqueles que, por não concordar com a igreja, desacreditou na igreja. Já não acredita mais no relacionamento comum em prol da adoração e de buscar a presença de Deus. Acredita que em casa e sozinho já está fazendo a parte dele e não precisa da igreja, não precisa se relacionar como corpo, como igreja do Senhor Jesus. Ele, por ser igreja, templo do Espírito Santo, acredita que sozinho é suficiente para continuar a caminhada. E eu quero mostrar para você que não, que você precisa de Deus, que você precisa da igreja, que você precisa ser igreja no individual, mas se relacionar como igreja no templo. Pastor Alaor, mas eu não tenho que me relacionar de forma independente com Deus? Claro que tem. Nosso estilo de vida não é um estilo de vida como os góticos, aquele grupo de pessoas que usam preto, se todo mundo usa, eu vou usar também. Não é como os punks ou o movimento hippie de décadas atrás. Não, o nosso estilo de vida é o estilo de vida da cruz do Calvário. E como é o estilo de vida da cruz? A cruz, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido, ela é vertical, é a maior parte da cruz. E o sentido vertical, a maior parte, é aquela do individual, é o meu relacionamento, eu e Deus. Só eu e Deus, Deus e eu. É aquele que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, vai para o teu quarto. Tranca a porta do teu quarto e aquele, o Pai, que sabe o que você diz em secreto, vai te atender, vai te responder. Esse relacionamento é só você e Deus. Esse é o relacionamento no individual. É necessário. É a maior parte da cruz. É você e Deus, é o seu dia a dia, é como você anda, é como você se relaciona no seu convívio de uma forma geral, o seu relacionamento com as pessoas fora da igreja. Esse mostra o seu individual com Deus. É a maior parte. Mas tem o vertical. Tem o horizontal. E no horizontal não está falando da sociedade de uma forma geral. Fala do relacionamento de você como corpo de Cristo. E como corpo, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, Paulo vai estar falando que Cristo é o cabeça da igreja, mas a igreja é o corpo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E é interessante essa comparação, e leia o capítulo 12 de 1 Coríntios para você entender, porque cada parte desse corpo, cada membro desse corpo é diferente um do outro. E muitos que saem da igreja, que começam a viver sozinhos, os famosos desigrejados, eles saem por dizer que não concordava com o que fulano falava. Nós não falávamos a mesma língua. A igreja fala uma coisa e eu entendo outra. Então eu prefiro ficar sozinho. Você está errado. Você faz parte do corpo. E esse corpo só funciona se estiver junto. Nós somos uma engrenagem. Você precisa ir para a igreja. Você precisa buscar a presença do Senhor como igreja, juntos, membros de um mesmo corpo. Quer ver? A mão, ela é diferente da boca, que é diferente do ouvido, que é diferente do nariz. Mas eu preciso da mão, o corpo precisa, nós precisamos trabalhar juntos. Talvez você é o braço nesse corpo. E se tirar esse braço de todo o corpo, se eu arrancar esse membro, esse braço não vai viver sozinho. Pode até ser que o corpo permaneça vivo sem um braço. A igreja vai permanecer viva sem você nela. Vai funcionar sem você nela, mas você não vai funcionar da mesma forma. Você não vai conseguir
progredir, conseguir caminhar. As pernas precisam do corpo para ir adiante. Eu ouvi uma comparação do pastor Douglas, um pastor, nem sei de onde é, mas eu vi um videozinho desse pastor que faz uma comparação extraordinária. Imagina você bebendo um pouco de água. Há um movimento, há um complexo em beber um copo de água. Primeiro, o cérebro vai dizer para a mão, pega o copo, aperta, fecha a mão. E vai dizer para a boca, abre a boca, porque a água vai chegar. Só que esse movimento tem que ser na força certa, senão machuca a sua boca. Se for muito devagar ou virar antes, não vai chegar na boca. Interessante, imagina a conversa da mão e da boca. Eles estão conversando e estão dizendo assim, o cabeça falou o que para você? A boca vai dizer, mandou eu abrir. Ele falou, não, o cabeça mandou fechar, porque para a mão tem que fechar. Mas para a boca tem que abrir. Mas o cabeça disse para a mão, fecha, e a boca vai dizer, você está louco? O cabeça mandou abrir. E não vão se entender. Talvez você saiu da igreja porque não se entendeu com alguém. Todos estão ouvindo o cabeça que é Cristo, mas cada um está em uma parte do corpo. Cada um é membro em uma parte diferente. Às vezes aquilo que Deus falou contigo, Deus não falou comigo. Mas nós precisamos trabalhar juntos para funcionar, porque somos uma engrenagem. Você precisa estar fixo, firme no corpo de Cristo. Meu querido, minha querida, aonde você estiver, seja qual for o dom que Deus te deu, seja qual for o ministério que o Senhor te entregou, não abra mão de fazer a vontade de Deus. Por mais que você não concorde com algumas coisas, permaneça firme, ouvindo o cabeça que é Cristo, porque o cabeça dá a ordem certa para você. E essa engrenagem, chamada igreja, vai funcionar quando todos os membros estiverem firmes no corpo, ouvindo o cabeça. Desigrejados, volte para a igreja. Você precisa fazer parte desse corpo. Você pode até, às vezes, conseguir sobreviver algum tempo fora do corpo, mas você não terá a essência, porque o cabeça está ligado no corpo e não em um membro separado. Você precisa da igreja para permanecer vivo. Amém, meu querido? Que você e a sua casa façam parte desse grande membro, desse grande corpo, que é a igreja do Senhor Jesus na terra. Nós estamos precisando nos unir ainda mais. Vá para os cultos, não perca tempo, mesmo que seja usando máscara, mesmo que haja necessidade de estar sempre limpando as mãos com álcool gel, mas glorifique no templo, ergue as mãos no templo, fale em línguas no templo. Precisamos nos unir como igreja, como membros desse grande corpo, juntos adorando e ouvindo a voz do cabeça que é Cristo. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana extraordinária, que você volte para os caminhos do Senhor Jesus, volte para a igreja, volte para o corpo. Se você sabe e necessita de estar na presença de Deus, volte a fazer parte desse grande corpo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, que chuvas de bênçãos desçam do céu sobre a tua vida. Fique na paz.